A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Deus, Ele é fiel, poderoso e grandioso em nossas vidas. Eu quero deixar uma palavra de Deus para você, no nome do Senhor Jesus. Está em 1 Coríntios capítulo 2, que vai dizer o caráter da pregação de Paulo lá em Coríntios. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidades de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos já revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que penetra, que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele é poderoso em nossas vidas, e entendemos que quando nós nos convertemos, e há uma reverência, uma simbologia, né, que nós temos que passar, porque no livro de Mateus, no livro de Lucas, nos 4 evangelhos, nós vamos ver Jesus, ele indo até o Rio Jordão e indo até o João Batista para ser batizado nas águas. E esse sinal do batismo das águas é interessante porque é um sinal em quando você é submergido, você está simbolizando que o velho homem, o homem que um dia não conhecera, não entendera, o velho homem que vivia de qualquer maneira diante no mundo, fazendo o que achava de bom e do melhor, as coisas que faziam desagradavam a Deus, está morto. E quando ele vem emergindo, ele simboliza que está nascendo uma nova criatura, um novo homem, obediente a Deus, temente a Deus, que entregou a sua vida ao Senhor e entende que agora, naquele exato momento, a vida dele pertence a Deus. E nesse exato momento, existe uma pessoa tão linda, tão poderosa, tão graciosa, soberano, que se aproxima de nós e passa daquele momento a estar conosco aonde nós estivermos. Uma pessoa perfeita, que sente ciúme, que fala, que ouve, que instrui a você, a nós. E quando Jesus ali João indaga com Jesus, falando: olha, eu é que pereço, eu é que necessito ser batizado por ti, Jesus. E Jesus fala: olha, é necessário, filho, que isso que aconteça. A Bíblia diz que ele vai e batiza Jesus. Jesus, quando sai da água, a Bíblia diz que o céu se abriu e essa pessoa
como forma corpórea de uma pomba, ele vem descendo sobre a cabeça de Jesus. E lá do lado dos altos céus nós escutamos uma voz falando que este era o seu Filho amado, em qual ele se compraz. Quando você se batizou nas águas, é isso que aconteceu. Quando você se batizou, você emergiu, abriu-se também lá no alto céu, e Deus falou: a partir de hoje, você é meu filho. A partir de hoje, você é meu filho. E o Espírito Santo vem sobre a tua vida e é contigo em toda a tua caminhada. Aí nós vemos o agir da Trindade do Senhor, por mais que na palavra não existe essa palavra. O Deus Filho, o Deus Espírito e o Deus Pai. E como eu li para você no 1 Coríntios, Paulo, o perseguidor, o que consentiu na morte de Estevão, lá no capítulo 9 de Atos, nós vamos ver como Jesus ele trata. Jesus já estava morto, já tinha ressuscitado, Jesus já tinha se elevado ao céu, a igreja já estava pregando e ministrando, mas ele perseguia o povo de Deus. E Jesus ele fala para Anani, Paulo ele pegou a autorização para ir para Damasco, para perseguir os meus, e no meio do caminho eu me apareci a ele, falei com ele, ele se jogou em terra, ceguei ele, levei ele lá para a rua chamada direita, e ele está lá e se converteu a mim. Vai lá e fala de mim, vai lá, fala. Anani ele vai lá. A cegueira de Paulo ele é jogada por terra, ele quando se levanta um novo homem, restaurado em Deus, e vai ministrar. E quando ele chega em Coríntios, ele começa a falar sobre a soberania de Deus, ele começa a falar sobre o reino dos céus, ele começa a falar, pregar de Jesus. E se você não entende, não compreende, naquela época, uma faculdade, o maior local de maior ensino, conceituado, aonde Gamaliel instruía os jovens, Paulo fazia parte. Então era um homem muito letrado, culto, ele tinha muito conhecimento, mas quando ele conhecera o Senhor, quando o Espírito Santo chegou perto dele, ele entendeu e compreendeu que tudo aquilo que ele aprendeu com o homem não era nada comparado à sabedoria do Senhor. E agora em Coríntios capítulo 2, ele falando que quando da primeira vez ele chegou em Coríntios falando do amor de Jesus, ele falou: eu não vim falando com vocês que eu aprendi com o homem. Eu não vim em Coríntios falando para vocês o que eu aprendi na escola de Gamaliel, mas tão somente poder do Espírito do Senhor que tem me ensinado. Aquele que anda comigo desde aquele dia, ele tem me ensinado, tem falado comigo, tem me instruído, e eu tenho aprendido com ele sobre Jesus Cristo, sobre o reino do Pai, como ter uma vida espiritual e como fazer essa obra. Aí entra o que Jesus ele falou: cresça na graça, intimidade comigo, intimidade com o Espírito Santo, e cresça também em conhecimento. Jesus, antes de ser levado aos céus, ele chega assim e fala: permaneceis unidos em Jerusalém, eu não vou deixar vocês órfãos não, enquanto eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito do meu Pai, para que possa estar com vocês. E quando Jesus veio, o Pentecoste, o Espírito Santo veio para que nós venhamos estar todos os dias com Ele. Aí, lá, capítulo 2, 11 de Coríntios, 1 Coríntios, vai falar. O apóstolo fala assim: olha,
quem melhor do que o espírito do homem que habita nele para conhecê-lo bem? Não é? Não tem ninguém na face da terra, humanamente falando, que te conheça tão bem do que o seu próprio espírito que habita em você. E agora ele fala assim: quem melhor do que o Espírito de Deus, para conhecê-lo bem? E olha, mano, deixa eu te falar, irmão, deixa eu te falar, minha irmã, ele habita em você. Se você não entendeu, deixa eu ser bem mais claro. O Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que te deu uma nova vida, ele habita dentro de você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Lá no capítulo 6, versículo. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Diz assim, no capítulo 6, o versículo 15 vai dizer: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. E falo-os membros de uma não por certo. Deixa eu voltar. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Uma pergunta. Não tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Outra pergunta. Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. E no 19 fala assim, ó: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a cada dia na nossa caminhada, Deus Todo-Poderoso em nós, Ele é tão sensível e tão poderoso, tão santo, que Ele nos convence a cada dia para nós vivermos uma vida de santidade, uma vida que a cada dia vem nos afastando das coisas do mundo. E Ele vai nos convencendo a cada dia que aquela atitude que nós tomamos estava errada. Aquele gesto foi equivocado, não agrada a Deus e nós não mais faremos mais aquilo. Não marca o teu corpo. Não traz abominação ao teu corpo. Porque nada mais é do lugar santíssimo de Deus, o altar de Deus, o templo do Espírito Santo é você, sou eu, somos nós, membros do Senhor. Então não negligencie a presença do Espírito Santo. Não confia no teu intelecto humano, mas tão somente nas santas escrituras de Deus e com intimidade com o Espírito Santo. Porque eu te digo, irmãos, que não adianta você só ler. Não adianta, porque você vai se encher do teu entendimento, do que você acha. Mas quando você lê
E quando você começa a buscar intimidade com o Senhor, o Espírito Santo, ele vai começar a te moldar, ele vai começar a te ensinar a palavra dele, aquilo que está oculto, ele vai mostrar a você. Aí sim entra no que o apóstolo Paulo falou: quando eu vim ter com vocês, eu não vim pelo que eu aprendi pelo homem, mas tão somente o poder do Espírito, porque ele tem me ensinado. No início da minha caminhada foi desse jeito. Eu lia, não entendia, lia, eu não entendia. Dobrei meu joelho e falei: Senhor, me ensina aí, que eu estou entendendo, eu estou lendo, não estou entendendo nada. E quando eu levantei, abri a Bíblia, eu senti o Espírito Santo sentar do meu lado. E quando eu comecei a ler, as letras, elas soltavam da Bíblia. E vinha a interpretação da palavra de Deus para mim. E eu fiquei com medo. Minha esposa, ela estava lavando louça e chegou e falou: filho, ontem a palavra foi assim, e eu não entendi nada. Quando ela falou isso, a minha boca se abriu e veio uma interpretação. Eu falei para ela: isso aqui, ó. E ela: o que foi isso?